Ao observarmos as componentes de uma série trigonométrica compacta de Fourier, podemos verificar que há dois valores importantes, pois eles mudam de componente para componente e são eles que carregam as características dos sinais. Eles são a amplitude das componentes e a fase de cada componente. Para ajudar na análise de sinais, é comum utilizarmos gráficos para representar as componentes. Esses gráficos são chamados de espectro de amplitude e espectro de fase. Os gráficos de amplitude representam a amplitude das componentes dos sinais, ou seja, os valores de Cn. Já o gráfico de fase tenta representar a fase de cada uma das componentes, ou seja, os valores de θn. A mesma representação gráfica pode ser feita para a série exponencial. Aqui temos novamente a representação gráfica feita pelas amplitudes e também pelas fases das componentes. Aqui temos o espectro de amplitude. A principal característica do espectro de amplitude vem da equação de Euler, em que um Cn cosseno de n ômega 0 mais θn pode ser representado como 1 sobre 2 vezes dn vezes a parênteses e elevado a j n ômega 0 mais θn mais e elevado a menos j n vezes ômega 0 mais θn. Veja que o termo dn acompanha tanto o elemento cujo expoente é n ômega 0, quanto o elemento cujo expoente é menos n ômega 0. Isso faz com que o espectro de amplitude tenha simetria par, ou seja, as frequências positivas terão a mesma amplitude que as frequências negativas. Vamos agora verificar como seria o espectro de fase para a série exponencial de Fourier. Assim como apresentado no espectro de amplitude, o espectro de fase também tem uma característica construtiva que está relacionada com a equação de Euler. Ao verificarmos a equação de Euler, podemos observar que, para cada componente n de fase θn, há uma componente -n com fase θ-n. Em outras palavras, dizemos que o espectro de fase possui simetria ímpar. Vamos agora comparar o espectro de amplitude de fase tanto para a série trigonométrica compacta quanto para a série exponencial. A primeira característica que observamos é a série trigonométrica só possui frequências positivas, enquanto que a série exponencial apresenta frequências de valores negativos. Isso parece, à primeira vista, muito estranho, já que a frequência é definida como a quantidade de vezes que alguma coisa se repete por segundo, e o número de repetição nunca pode ser negativo. Mas, se observarmos bem, a representação de frequências negativas vem da representação exponencial de um cosseno pela equação de Euler. Temos então que nos espectros da série exponencial é apresentada uma representação matemática do cosseno, e não necessariamente que há frequências negativas. Essa representação matemática da série exponencial de Fourier, que apresenta tanto valores positivos como negativos para as frequências, será explorado mais adiante de forma a simplificar operações matemáticas que envolvem modulação AM e auxiliar na visualização dos resultados que podem ser obtidos ao realizarmos uma modulação AM. Uma outra observação importante é que os valores apresentados pelo espectro de amplitude da série exponencial possuem a metade dos valores apresentados pelo espectro de amplitude da série trigonométrica compacta. Mais uma vez, isso tem relação com a equação de Euler. Conforme podemos verificar, cada componente da série trigonométrica é dividido por 2 para gerar as componentes na série exponencial. Por fim, verificamos que tanto o espectro de amplitude quanto o espectro de fase da série exponencial possuem simetria em relação ao eixo vertical. Sabendo disso, muitos equipamentos de análise de sinais apresentam apenas a parte positiva destes espectros, ao fazer a decomposição dos sinais nas componentes de séries exponenciais.